irmãos, a paz do Senhor. Seja Deus louvado por esse privilégio de estarmos participando de um dos maiores eventos do nosso estado e também o evento que tem abalado a nossa nação. Eu quero aqui externar os meus agradecimentos ao pastor Joel da Celebrai, que nos estendeu o convite para que aqui possamos estar. Também louvar ao Senhor pela vida do pastor Elias Dias. Deus abençoe, e também me acompanha a minha fiel intercessora que está de pé neste exato momento, minha excelentíssima esposa. Glória a Deus. A minha igreja, com o meu pastor presidente, pastor Herodion Chagas, que neste momento está intercedendo por nós. Meu amigo, pastor José Antônio, meu irmão, um homem que a minha família aprendeu a amar e respeitar. Deus abençoe você também. Meus irmãos, quantos trouxeram a Bíblia, por gentileza? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 2. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas, verso de número 2. Está escrito assim: E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Amém? Me empreste a sua atenção, por gentileza. Meus irmãos, nesta madrugada nós acabamos de ler um texto inserido no Novo Testamento. Haja vista que o Novo Testamento é composto por 27 livros, e os mesmos foram escritos no grego. Mas não no grego clássico dos eruditos, mas no grego popular, falado pelos comerciantes, como o grego koiné. Seus 27 livros estão classificados em 4 grupos, cada grupo com um assunto em que cada livro representa ou aborda. A saber, o primeiro grupo é classificado como proféticos, que é o livro do Apocalipse. Em Apocalipse, nós encontramos o registro dos últimos acontecimentos, que antecederão o arrebatamento da igreja do Senhor. O segundo grupo é chamado de epístolas, que no total são 21 epístolas, iniciando em Romanos e terminando em Judas. E em todas essas epístolas, nós encontramos as doutrinas que regem a igreja do Senhor. Na teologia, nós estudamos uma disciplina cujo nome é Epístolas, e na mesma, nós aprendemos a classificar cada epístola com o teor de seu conteúdo, como, por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses é classificada como epístolas escatológicas, porque o seu teor é assunto concernente ao fim, como também a epístola aos Romanos e também aos Gálatas é classificada como epístola soteriológica, porque o seu teor é assunto concernente à salvação, e assim sucessivamente. O terceiro grupo é classificado como histórico, que é o comentário histórico de Atos dos Apóstolos. Em Atos, nós encontramos o nascimento da igreja primitiva, o seu modo de viver e a propagação do Evangelho de Cristo sob o efeito do Espírito Santo. O quarto e último grupo é chamado de biográficos, que são os 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. É chamado assim porque eles contam a vida de Jesus Cristo e também o seu glorioso ministério, quando aqui na terra o mesmo peregrinou. Mas observe os senhores e senhoras nesta madrugada, que desses 4 evangelhos aqui citados por mim, 3 se destacam e ganham o nome de sinóticos. A palavra sinóticos é uma palavra formada por 2 vocábulos gregos, a saber, o primeiro sim, que significa junto, caminho, norte. A segunda é óticos, que significa visão. A junção das 2 palavras, que se dá sinóticos e que significa olhar junto para o mesmo sentido, caminhar junto no mesmo propósito. E esses 3 evangelhos
como que é conhecido como evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, também é assim chamado, porque há certo paralelismo entre si, isto é, aquilo que é falado por Mateus é confirmado por Marcos, e aquilo que é confirmado por Marcos é reafirmado por Lucas, só para você ter uma melhor compreensão. Mas Renan, nesta madrugada, na sua oportunidade, você leu o Evangelho segundo escreveu Lucas, mas me tire uma dúvida do meu coração, por gentileza. Quem foi Lucas? Bom, Eusébio de Cesareia, ele escreve um livro por nome História Eclesiástica. Na página 35 ele fala o seguinte a respeito de Lucas. Ele diz que Lucas era natural de Antioquia, formado em medicina e conhecedor de toda a anatomia do corpo humano. Ele diz ainda mais, ele diz que Lucas foi o único autor não judeu de pelo menos 2 livros na Bíblia, a saber, o Evangelho que ganha o seu nome e também Atos dos Apóstolos. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ao falar de Lucas, ele escreveu para a igreja que estava em Colosso, no capítulo 4, no verso 14, Paulo disse assim: Lucas, o médico amado. Paulo, o apóstolo, ao falar de Lucas, ele escreveu para Filemão 24, ele disse que além de amado, além de médico, Lucas também foi um grande cooperador de seu ministério. Paulo, o apóstolo, ao falar de Lucas, ele escreveu a sua segunda carta ao seu filho na fé, por nome de Timóteo. No capítulo 4, no verso 11, Paulo disse: só Lucas, somente Lucas está ao meu lado. Eu vou repetir para você guardar. Paulo escreveu a sua segunda carta ao seu filho na fé, por nome de Timóteo. No capítulo 4, no verso 11, Paulo dá essa afirmativa: somente Lucas está ao meu lado. Todo o contexto que embasa essa afirmativa de Paulo não é perfeito, não é agradável. Segundo o que disse Tácito, historiador romano, ele disse que o dia era 18 de julho do ano 64 depois de Cristo. Um grande incêndio vai devastar Roma, acabando com 2/3 de Roma. Uma das 7 maravilhas de Roma, conhecido como Teatro Máximo, que diariamente comportava cerca de 2.730 pessoas, para ver os jogos que ali eram oferecidos. A história diz que enquanto Roma queimava, Nero estava no seu jardim, tocando seu instrumento musical por nome lira. O fogo dura durante 6 dias, e no terminar do fogo, Nero desce para ver o que restou da cidade, e ele chega à conclusão que todos estão olhando para ele, estão apontando o dedo para ele, e estar denunciando que aquele incêndio foi proposital, já que no ano 52, ele tentou reconstruir Roma, implantar em Roma as suas diretrizes, porém, ele foi reprovado. Agora, por causa do fogo, ele teria a possibilidade de reconstruir. Enquanto Nero está sendo apontado como coautor daquele incêndio, ele retorna para a sua casa. Chegando em casa, a sua esposa já estava com um plano, e o plano coloca a culpa desse incêndio no ombro dos cristãos, no ombro da igreja. Assim Nero fez. Nero foi para as redes sociais da época, e ele começou a propagar, dizendo que aquele incêndio foi culpa da igreja, foram os cristãos que tacaram fogo em Roma, desencadeando uma perseguição, uma das mais severas que a história pôde narrar. A história diz que aquele que era pego pregando a palavra de Deus, uns eram açoitados até a morte, outros crucificados de cabeça para baixo, entre outros, em seu corpo era colocado uma espécie de pinche, ateado fogo para servir de iluminação para as festas promíscuas que Nero dava em seu jardim. É dentro desse contexto que pela segunda vez Paulo está preso em Roma, para ser retirado dele o direito de viver, e é dentro dessa prisão de Roma que Paulo disse: somente Lucas está comigo. Até porque, meu amigo pastor Jailson, níveis de amizade nunca se mediu quando tudo na nossa vida está bom, está perfeito. Segura e olhe para cá, está perfeito, está agradável. Não, nível de amizade nunca se mediu pela quantidade de seguidores que nos acompanha pelas redes
redes sociais, até porque muitos ali estão te seguindo pelo momento louvável e plausível que você está vivendo. Nível de amizade não se mede aí. Nível de amizade se mede é quando ninguém mais quer ouvir você pregar, pregador. Nível de amizade se mede é quando ninguém mais quer ouvir você cantar, cantor. A nível de amizade se mede é quando aquela porta se fecha para você, é quando falta água no odre, é quando falta pão no cesto, que você começa a colocar na balança o nível da sua amizade. De repente, ainda na introdução desta mensagem, eu estou pregando para alguém que na última sexta-feira assinou um papel chamado demissão, de retorno para a sua casa. Tudo que passava na sua cabeça era: Senhor, Pai, e agora? O que é que eu vou fazer? Então você pegou o seu celular, mandou uma mensagem para aquele, para aquela, que um dia disse: pode contar comigo para tudo e para todas as coisas. Assim você fez. Você observou que aquelas duas linhas, chamadas linhas da visualização do WhatsApp, ficaram azul, porém ele não te respondeu. Então o Espírito Santo te conduziu a esta vigília para tirar o ponto de interrogação que está na sua mente. Renan, qual é o ponto de interrogação que está na minha mente? É simples: Deus, por que o Senhor permitiu fulano me deixar? Deus, por que o Senhor permitiu fulano me rejeitar? E Deus está bradando aqui por mais uma vez e está dizendo: não, eu não permiti ninguém te abandonar, eu não permiti ninguém te deixar, eu só criei a situação para te mostrar que naquela amizade só você foi amigo. Eu queria te mostrar que naquele relacionamento só você foi fiel. Você estava sendo iludida, minha filha, você estava sendo iludido, meu filho. Na tua frente era agradável, na tua frente era amigo, na tua frente era perfeito, mas por trás eu ouvi coisas que você não ouviu, eu vi coisas que você não viu. Eu tenho um mistério com você, eu tenho ciúme de você, e por eu ter um mistério contigo, eu criei a situação. Por quê? Porque quem não soma não pode ficar para te subtrair. Eu vou profetizar ainda na introdução da mensagem. Se você tiver mão para levantar, só se você, ele mandou candai, ai, 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 não é perda, não é perca, é Deus dizendo: sou eu te livrando, porque era necessário eu tirar a máscara da hipocrisia, e a verdade apareceu. Não é teu amigo. Deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem recebe. Calamante ofaia, calamante orgia faia. Estou sentindo Deus aqui. Olhe para cá. Renan, quem é Lucas? Um verdadeiro amigo na vida do apóstolo Paulo. Além de ser amigo, Lucas é um autor detalhista, até porque ele escreve para os gregos, e com a intenção de explorar toda a mente filosófica e pensante dos gregos. Ele é rico naquilo que ele escreve, ele é detalhista naquilo que ele escreve. Ele diz no texto que ora acabamos de ler, que uma multidão estão oprimindo Jesus para continuar a ouvir o que Jesus estava propondo para aquela ocasião. Oscar Cullmann, ele escreve um livro sob o título de Kéfas, página 118 do livro. Ele diz que esta multidão aqui se achegava à casa de 1.800 pessoas, 1.800 pessoas oprimindo Jesus com a intenção de continuar a ouvir aquilo que Jesus estava propondo para aquela ocasião. Jesus está às margens do lago de Genezaré, Jesus está caminhando e ele observa que existe dois barcos juntos à beira da praia. Existia dois barcos juntos à beira da praia. Lucas disse que ele viu o barco e resolveu usar o barco para dar continuidade, pastor Jailson, o seu sermão. Agora olhe para cá, por gentileza. A palavra barco no grego significa ploio. A palavra ploio aparece 66
16 vezes no Novo Testamento, somente aqui em Lucas 2. A palavra para barco aqui é pluriaio, diminutivo daquilo que é pequeno. Eu vou repetir de novo, a palavra barco encontrada aqui é pluriaio, que significa pequeninos barcos, pequenos barcos. Então dá-se a entender que Jesus está usando aquilo que é pequeno para apresentar coisa grande. Eu vou repetir de novo. Então dá-se a entender que Jesus está a usar aquilo que é pequeno e em cima daquilo que é pequeno apresentar coisa grande. Eu vou repetir para um crente pentecostal pegar. Jesus está pegando aquilo que é pequeno e está apresentando coisa grande, que é o reino. A Bíblia diz que Jesus vai colocar o barco novamente em movimento. Todas as vezes que Jesus precisava dar continuidade ao seu sermão, disse Oscar Kuma que ele fazia pelo menos jus a 3 elementos. Primeiro, Jesus precisava de altura, é por isso que ele se assenta do barco. Jesus precisava de espaço, por isso que ele se afasta um pouco da margem. Terceiro, Jesus precisava do favor da natureza, é por isso que ele se assenta descosta para o mar da Galileia. Mas o que mais me chama a atenção aqui é saber que Jesus tinha a opção, pastor Jailson, de usar outros barcos que já estavam na água, porque segundo Dake, existia 3.000 barcos ali, mas Lucas disse, meu amigo Felipe, que a escolha foi de Jesus. Eu vou repetir de novo, Jesus tinha a opção, mas Lucas disse, foi Jesus é quem viu e resolveu usar aquilo que é pequeno. Jesus é assim, Jesus é assim, ele vai sempre na contramão da lógica humana. Jesus sempre vai na contramão da lógica humana. Lembra de Davi? Da lógica humana era Golias que era para acabar com Davi, mas na lógica de Deus é o menor que derruba o maior. Eu me recordo, pastor Jailson, eu me recordo de um texto paralelo. A Bíblia diz que Deus vai bradar e vai dizer a Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Vem, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre a sua casa tenho eu provido de um rei. Samuel peregrina, chega na casa de Jessé. Jessé apresenta os seus melhores, Jessé apresenta os seus formosos. Samuel, movido pela aparência, movido pela ótica humana, ele diz: certamente é esse o escolhido do Senhor. Quando Samuel diz isso, Deus brada e diz a Samuel: Samuel, não atentes para a tua aparência. Por quê? Porque vocês têm um problema. Qual é? Vocês veem aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu meço caráter, eu meço intimidade. Não é esse o meu escolhido. Pergunta Jessé, pergunta aí se acabaram-se os jovens, se acabaram-se os mancebos. Então Samuel brada e pergunta: e aí, Jessé, acabaram-se o mancebo? Jessé responde: não, não acabou, tem um aí, e ele é 1,5 metros, ele é ruivo, a cor da sua pele é avermelhada, ele apacenta as ovelhas, mas não é ovelhas normais, é as ovelhas malhadas. E agora o camarada cismou em ser músico, ele anda com a harpa atrás, nas costas, e aonde ele vai, ele a harpa lhe acompanha. Então Samuel, ele responde: então vamos fazer o seguinte, nós ficaremos de pé, porque não nos assentaremos na mesa até que esse menor chegue aqui. Parece que eu estou vendo a notícia chegar até os ouvidos de Davi, e disse a Davi: corre para casa, tem uma visita lá e está te chamando, volta para casa. Parece que eu vejo, Jailson, Davi peregrinando até chegar à tua casa, e Deus no céu ficando de pé, Deus do trono ficando de pé e dizendo: Davi, chegou a tua hora, Davi, chegou o teu tempo, Davi, chegou a tua hora, Davi, chegou o teu tempo, Davi. Eu estou pregando para Davi nesta madrugada. Não tem aparência
tempo de Deus colocar de pé. Deixa eu ver. Ele mandou, candai. Cata a mão deste crente, por favor. Cata a mão dele, cata a mão dela. Como disse o Clésio, seja uma voz profética agora e profetiza na vida dele. Você é o próximo que Deus vai levantar. Você é o próximo que Deus vai levantar. Este será o teu ano. Este será o teu ano. Para quem me acompanha na internet, está chegando a tua hora. Está chegando o teu tempo. Está chegando a tua hora. Deus vai levantar Davi. Deixa eu ver. Faz aquele barulho aí. Calamante o fa, calamante o remaia sé, calamante o faia sé. Alá, Davi nunca participou, Jailson, de um churrasco da galera. Davi nunca participou de um congresso. Davi nunca participou de uma vigília. Mas enquanto Davi era rejeitado na terra, os céus já abraçavam Davi e estava dizendo: calma, o teu tempo está chegando. Eu vou usar. É tempo de Deus levantar Davi na terra. Ei, deixa eu ver. É tempo. É por isso que todo mundo pergunta: de onde saiu esse aí? De onde saiu essa daí? Vem lá de Magé. Por quê? Porque, ai meu Deus, é Deus projetando Davi. Ele usa os pequenos, e em cima daquilo que é pequeno, Deus apresenta coisa grande. Jailson, eu cansei de ouvir dizendo: Magé não levanta profeta, Magé não levanta pregador. Mas para vergonha do diabo, tá vindo um de Magé, tá vindo ele é bacandaraia. O próximo será você. Olhe para cá, por favor, para a gente caminhar para o final. Jesus é em cima daquilo que é pequeno, e em cima daquilo que é pequeno ele apresenta a coisa grande que é o reino. Em cima do barco pequeno ele apresenta a coisa grande que é o reino. O que é interessante, irmãos, é que enquanto Jesus está apresentando coisa grande que é o reino, Pedro está lavando rede. Enquanto Pedro lava a rede, Jesus apresenta coisa grande. Quando Jesus termina o seu sermão, ele vai ser convidativo a Pedro e vai dizer: Pedro, fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. A resposta de Pedro, José Antônio, estará em evidência que o reino entrou nele, porque ele vai dizer: Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Porque no reino não é aquilo que você sabe, é aquilo que você obedece. Todo profissional aceitava conselho quando se tratava de religiosidade, mas quando se tratava daquilo que ele era perito, aceitava se ele quisesse. Quando Pedro aceita o convite de Jesus para voltar para o ambiente profundo, era o mesmo que Pedro estivesse dizendo: Senhor, eu sei a melhor hora para se pescar, eu sei qual era a melhor lua para se pescar. Senhor, eu sei que o mar da Galileia tem 21 quilômetros de longitude, 12,5 quilômetros se for medir das regiões de Magdala. Eu sei que o ambiente mais profundo do lago chega a casa de 45 metros de profundidade. Eu sei disso, mas Senhor, eu entendo disso tudo, mas de peixes entende o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem poder tanto
no céu quanto da terra. É porque o Senhor está mandando, eu lançarei a rede. Era o mesmo que Pedro, segura aí, era o mesmo que Pedro estivesse dizendo: Deus, Jesus, hoje eu faço a minha parte. E eu, ei, meu Deus do céu. Eles vão, Jailson, para um ambiente mais profundo. Segundo o que disse Moody em seu comentário, página 1138, ele diz que a pescaria era praticada no período noturno por um motivo só, Felipe: é que os peixes no período noturno estavam no ambiente mais raso do lago para se alimentar. Quando o dia amanhecesse, os peixes iam em busca de alimento e de água fresca. Nas regiões mais profundas do lago, Pedro pescava à noite, porque ele sabia que à noite a pescaria era mais lucrativa, porque os peixes estavam nas regiões mais rasas. Mas o que é mais interessante é que Pedro sabia disso, mas na noite anterior não pescou nada. Pedro sabia disso, mas na noite anterior não pegou nem sequer um lambari. Então aqui eu entendi o quê? Que a pesca mal sucedida na vida de Pedro teve um propósito. Eu vou repetir de novo: a pesca mal sucedida na vida de Pedro teve um propósito, Renan. E qual é o propósito? Pedro queria peixe, mas Jesus queria Pedro. Eu vou repetir de novo: Pedro queria peixe, mas Jesus queria Pedro. Então a noite mal sucedida teve um propósito. Qual é o propósito? É fazer Jesus subir no ambiente, é fazer Jesus pisar no ambiente pequeno na vida de Pedro. Eu sei que quando o barco está vazio, todo mundo abandona. Eu sei que quando falta água no odre, todo mundo abandona. Eu sei, mas existe o quê? Que mesmo estando sem água, sem pão e sem peixe, ele ainda está no barco. Ele ainda pisa no barco. Ele ainda pisa no barco. Então eu já vou encerrar. Mas faz o seguinte, irmãos: nós estamos em uma reunião de pentecostais. Faz o seguinte: levante a tua mão lá no terceiro andar. Olharam para você e disseram: fechou a porta para ele, frustrou mais uma vez, trabalhou a noite inteira e nada apanhou. Vai fazer o que na vigilhão da Celebrai? Você está decepcionada, está decepcionado. Então Deus brada nesta madrugada e está dizendo: não é o teu ponto final, não é teu ponto final. Sou eu criando essa situação para poder conduzir você para um nível mais profundo. Deus nesta noite aqui, Ele está bradando e está dizendo: eu vou conduzir vocês para um novo nível. Eu permiti a noite mal sucedida porque eu queria conduzir você a um nível mais profundo. Diz a Bíblia que eles estão no ambiente mais profundo, pastor Joel, e eles vão colher, irmãos, uma grande quantidade de peixe. A pergunta é: onde é que Pedro semeia, pastor José, para ele colher peixe? Pedro semeia no verso 5, porque quem semeia obediência colhe milagre. Eu repito mais uma vez: Pedro semeia obediência no verso 5 e ele colhe milagre. Por quê? Porque quem semeia obediência colhe milagre. Eles vão colher, irmãos, uma grande quantidade de peixes e a rede vai se romper, a rede vai rasgar. Não precisa ser bom em exegese para poder extrair desse texto aquilo que eu vou lhe dizer agora. Se a rede se rompe e está cheia de peixe, o que é que acontece com os peixes que estão dentro da rede? Se a rede está cheia de peixe, a rede rasga, a rede se rompe. Para onde é que vão os peixes? Lógico, é óbvio, os peixes escapam, mas o texto diz que a quantidade daquilo que está dentro da rede é tão grande que tem a capacidade de não só encher um barco, porém 2 barcos. Bom, a pergunta, Jailson, é: se o barco de Pedro era pequeno, para que ter uma rede grande? Isso mexeu comigo e eu fui pesquisar, pastor Elias, e eu descobri 2 tipos de redes, a saber, a primeira, aquela que é de lançar, a segunda,
era aquela que era usada como arrastão, mas para se usar a que era de arrasto, precisava de 2 barcos. Quando Jesus conduz Pedro para um ambiente profundo, só vai Pedro com um barco só. Então entende-se que a rede usada aqui não era de arrasto, era aquela que se lança, conhecida hoje como tarrafa. Bom, e essa rede media aproximadamente 3,5 metros. Por quê? Porque seria desproporcional ter um barco pequeno e ter uma rede grande. Então entende-se que aquilo que está dentro daquilo que é pequeno é tão grande, mas é tão grande que fala por si só. Eu vou repetir de novo: aquilo que está dentro da rede, a rede é pequena e ainda está rasgada, mas aquilo que está dentro dele é tão grande que fala por si só e tem a capacidade de contagiar quem está do lado. Eu vou repetir de novo: é pequeno, mas aquilo que está dentro dele fala por si só e conduz quem está do lado. Quer ver? Ah não, eu vou repetir de novo: é pequeno, eu sei que é, mas aquilo que está dentro de você pega quem está do lado também. Deixa eu ver. Paulo disse: temos esse tesouro em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso. É pequeno, mas está cheio. Deixa eu ver quem está. Dá um pulo desta cadeira e adore a Deus. Deixa eu ver quem está. Olha lá. É pequeno, mas aquilo que está dentro do pequeno fala por si só. Caminhando para o fim, eles colhem uma grande quantidade de peixe, a rede vai se romper. Pedro anestesiado, irmãos, pela grande quantidade de peixe que pescaram naquela época, ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pelo menos 2 coisas Pedro está reconhecendo aqui. Primeiro, o seu estado pecaminoso. Segundo, o glorioso ministério de Cristo. Quando Pedro fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, Jesus olha para ele e diz: Pedro, fica em paz, fica tranquilo. Por quê, Senhor? Hoje eu te faço pescador de homens. Tu não serás mais pescador de peixes. Hoje eu te faço pescador de homens. Eu vou repetir de novo: por causa da sua atitude, eu te faço alguém diferente. Por causa da atitude que você tomou, que os demais não tiveram. Porque eu não uso quem é igual a todo mundo, eu uso quem é diferente. Só porque você é e fez algo diferente, hoje eu te falo: o que eu tenho na tua vida é maior. O que Deus tem na tua vida é maior. Bom, o avivamento, Jailson, começa em Pedro, e através de Pedro pega os demais. Eu vou repetir de novo: o avivamento começa em Pedro, e depois de Pedro pega os demais. Eu vou repetir de novo e já vou tomar meu assento. O avivamento começa em Pedro, e através de Pedro pega os demais. O avivamento começa em Pedro, e através de Pedro pega os demais. O avivamento começa em Pedro, Jonathan Carlos, e depois pega os demais. Por quê? Porque primeiro ele aviva você, e depois ele salva a tua casa. Por quê? Porque primeiro ele muda teu caráter, para depois mudar o do teu esposo. Primeiro ele mexe na tua estrutura, para depois tocar na tua família. Hoje aqui Deus está dizendo: a mudança vai começar em você. Quem acredita nisso, recebe. Bom, para a gente encerrar, olhe para cá rapidinho. Calamai Johan.
que alamantio faiasse. Que isso, Jesus? Alamantio rema. Que isso, Jesus? Alamantio faiasse. Calamantio faia. O meu Deus acabou de falar comigo, Renan. Eu estou procurando 1 ou 2 para eu realizar a minha grande obra. Deixa eu ver se ele vai achar você hoje. Deixa eu ver se ele vai achar você. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É você. É você. É você. É você. Vou encerrar agora. Ainda de pé. Jailson, a palavra pneuma, ela tem a sua raiz grega que significa pneor. A palavra pneor significa ventar ou soprar. É de conhecimento de todos nós aqui, que uma das manifestações do Espírito é o vento. Se o vento do Espírito soprar em você, que é instrumento de Deus, qual é o barulho que você produz? Eu vou repetir. Se o vento do Espírito soprar em você, que é instrumento de Deus, qual é o barulho que você produz? Qual é o barulho que você produz? Qual é o barulho que você produz? Me disseram que a maior vigília pentecostal é celebrar. Deixa eu ver se é verdade. Se o vento do Espírito soprar em você, qual é o barulho? Qual é o barulho? Qual é o barulho? Qual é o barulho? Deixa eu ouvir. Ah, Jesus! Sopra aqui! Sopra aqui! Sopra aqui! Sopra aqui! Olha lá, olha lá, olha lá! Sopra! 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 Recebe, 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 recebe! Recebe! Eu vou profetizar e tomo meu assento agora. Cada mão erguida que você levantar aqui, cada mão que você levantar aqui, o meu Deus está dizendo: eu estou dando livramento dentro da tua casa agora. Cada glória que você dá aqui, o meu Deus está dizendo: sepulturas estão sendo fechadas agora. Agora. Deixa eu ver. Ainda de pé. O avivamento começa em Pedro, e através de Pedro pega os demais. A mudança começará em você. Deus forjará o teu caráter nesta madrugada, e através de você Ele salvará a tua casa, a tua família. Mas primeiro o avivamento começa em você, começa em você, começa em você. A mudança que você quer lá dentro começará primeiro em você. Quantos acreditam nisso aí? Faz aquele barulho, por favor, por favor, por favor, por favor. Ainda de pé, vamos ficar de pé para receber de Deus, vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz o seguinte, enquanto ele canta ali, fala, levante a tua mão mais alto que você puder. Eu oro e tomo meu assento agora. Deus, eu só lhe faço um pedido, meu Pai. Eu só lhe faço um pedido só. O pedido é: Deus, aonde tiver um crente sensível à tua voz agora, aonde tiver um crente que acredita em revelação da tua palavra, em inspiração da tua palavra, eu lhe faço um pedido só. Renova ele agora aí, Jesus. Enche ele agora, Jesus. Agora, Jesus. Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Ei, ai, ai. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.